O capítulo é o de número 10. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 25. O evangelho a qual escreveu Lucas, o capítulo é o de número 10, a partir do versículo 25. Enquanto vocês procuram, quero também estar cumprimentando nossos irmãos amados, internauta, que tem sempre acompanhado este trabalho, seja através do Facebook, através do YouTube, que a bênção do Senhor seja sobre sua vida e também sobre a sua casa. O evangelho a qual escreveu Lucas, o capítulo é o de número 10, a partir do verso de número 25 em diante, onde todos nós conhecemos essa passagem. Olha, a palavra do Senhor nos diz assim, o evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25, diz assim: Então levantou-se certo doutor da lei para pôr Jesus em prova. Perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, fazei isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Amém? Somente até aqui. Ora, como eu já falei, todos nós conhecemos essa passagem. Fala da parábola do bom samaritano. Só que, antes de entrar na parábola, antes de entrar na mensagem, chama bastante atenção o texto na qual nós acabamos de ler. Jesus, como sempre, estava sempre ensinando, pois ensinar faz parte de Jesus, fez parte do ministério de Jesus ensinar. E levanta-se um homem, a qual nós acabamos de ler. Que homem era esse? Esse homem não era um qualquer homem. A Bíblia nos afirma, através de Lucas, que este homem era um doutor da lei. Este homem ensinava a lei. Este homem pregava a lei. Este homem falava da lei. Este homem mencionava a lei para as pessoas. E Jesus, como todos nós sabemos, muito sábio que é, muito inteligente que é, responde a pergunta com duas perguntas. Nós acabamos de ler. Jesus, por saber que ele é um doutor, por saber que ele é mestre, por saber que ele é conhecedor da palavra, Jesus responde perguntando: o que você entende? Jesus disse: que está escrito na lei? O que está escrito? Imagine nós, que conhecemos a palavra, imagine nós sairmos para a rua, se nós formos questionados, se nós formos perguntados por outra pessoa, vamos evangelizar a pessoa, e a pessoa: como faço para herdar a vida eterna? Aqui nós estamos falando de vida eterna. Jesus, ele diz: o que está escrito? E o interessante é que esse homem, que esse doutor da lei, ele conhecia a lei. Ele é pregador da lei. E ele sabia. Então, como é que uma pessoa faz uma pergunta, ele sabendo da resposta? Nós vamos ver que ele queria provar Jesus. Ele queria tentar Jesus. Ele queria ver se Jesus falhasse na sua resposta. Mas Jesus sabiamente responde com a pergunta: o que está escrito? E depois Jesus faz uma outra pergunta: como você lê? Como você entende? E ele vai dizer:
Amarás a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amará o próximo como a ti mesmo. Só que ele não fica satisfeito. Jesus vai e fala para ele: faça isso e viverás. Só que ele insiste ainda, ele não está satisfeito. Ele tenta, a palavra de Deus, a qual é escrita por Lucas, vai falar que ele tenta justificar, já sabendo a resposta da eternidade, para alcançar a eternidade. Mas mesmo assim ele tenta se justificar. Quantas são as pessoas que conhecem a palavra de Deus, tentam se justificar por alguma falha, por alguma situação na qual não está cumprindo? E esse homem, ao tentar se justificar, ele vai dizer: quem é o meu próximo? Aí Jesus tem que entrar numa parábola, a qual todos nós conhecemos. Ora, Jesus vai entrar na parábola e vai falar: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando quase morto. Jesus tem que contar essa parábola para ver se ele consegue entender, para ver se ele consegue refletir. E vendo isso, que aquele homem descia, repara que a palavra de Deus vai falar que descia de Jerusalém para Jericó. A Bíblia não, no caso os historiadores digam, eu já tive pelo privilégio de ter 2 vezes em Israel, muitas pessoas já tiveram, aproximadamente entre Jerusalém a Jericó, fica aproximadamente entre 30 quilômetros. Jericó situa-se abaixo do nível do mar, assim como o Jordão. Então ele estava descendo. E muitos ainda, historiadores, alegam ou dizem que essa descida, ela tem aproximadamente entre 900 metros a 1 quilômetro de descida. Tamanha é a queda. E quando Jesus começa falando que esse homem estava descendo, e no meio do caminho, apareceram no meio do caminho salteadores, que o roubaram, levaram os seus pertences, seus bens, espancou e deixou ele quase morto, ou meio morto. E em seguida, Jesus vai dizer que também por aquele mesmo caminho estava descendo um sacerdote, que ao vê-lo, passou ao lado. Se nós formos entrarmos naquela época, o sacerdote ele tinha que se manter-se puro. O sacerdote ele não podia tocar em sangue. O sacerdote não podia tocar em cadáver, já que a palavra de Deus fala que ele estava semi-morto. O sacerdote ele tinha que se manter-se puro. Ele não podia se contaminar. Então, nós vemos aqui que o sacerdote, ele para cumprir a lei, ou tentar cumpri-la, ele evitou de acudir aquele homem. E muitas das vezes acontece isso. As pessoas, às vezes, para não infringir a lei, ou achando que está cumprindo a lei, faz esse tipo de situações, na qual aconteceu com o sacerdote. O sacerdote é homem que conhece a palavra de Deus. Não estou falando de pessoas leigas, não estou falando aqui de pessoas incultas, ou pessoas que não sabem o que é a palavra de Deus. Estão falando de sacerdote, pessoas que pregam a palavra de Deus, pessoas que ensinam a palavra de Deus, pessoas que mencionam a palavra de Deus. E esse sacerdote, para não descumprir a palavra de Deus, que se ele tocasse em sangue, se ele tocasse em cadáver, se ele tocasse em qualquer pessoa,
no caso, como estaria aqui preste morto ou meio morto, ele estaria automaticamente se contaminando. Só que Jesus é muito sábio. Como ele vai dizer isso e vai citar justamente pessoas de Deus, ou pelo menos que deveriam prestar verdadeiramente a Deus, que ele não quis desobedecer à lei. Mas tem como você desobedecer obedecendo? E Jesus é a prova disso. Nós podemos ver isso propriamente onde os judeus, onde que principalmente os doutores da lei, os fariseus, os escribas, todos aqueles que conhecedores da lei, eles tentavam Jesus. E uma das formas que eles mais tentavam Jesus era justamente quando Jesus curava no sábado. Porque o sábado era santo, o sabate, ninguém pode fazer nada, mas Jesus fazia. Jesus era a lei. Jesus estava desobedecendo a lei, entre aspas, desobedecendo, mas cumprindo a lei, porque o Pai trabalha todos os dias, e Jesus também trabalhava todos os dias. E eu acho mais interessante porque Jesus, ele cita duas pessoas, vai citar três, mas duas pessoas de Deus. Uma é o sacerdote, e o outro, o levita. Por quê? O levita é o outro que Jesus vai citar na parábola. Qual é o levita? O levita é aquele adorador, aquele que tem a missão de adorar, aquele que tem a missão de levar o povo a aproximar-se de Deus através da sua adoração. E muitas das vezes, tanto o sacerdote quanto o levita, às vezes ele faz ou leva o povo a Deus. Mas será que ele está chegando próximo a Deus? Uma coisa muitas das vezes é nós fazemos levar as pessoas até Deus. Mas será que nós estamos indo até Deus? Muitas das vezes nós louvamos, a igreja é cheia, mas nós praticamos aquilo que estamos falando, ministrando. Nós às vezes pregamos, falamos do amor de Deus, falamos das coisas, das bem-aventuranças de Deus. Será que praticamos as bem-aventuranças em nossas vidas? Então Jesus, ele vai citar dois homens de Deus, o sacerdote e o levita. E todos dois homens de Deus passaram ao lado, passaram como se tivesse despercebido, ou como se tivesse esse homem quase morto, como se ele não existisse, fizesse com que esse não existe. Ou quem sabe, isso é minha, a Bíblia não diz, como é íngreme a descida, o sacerdote talvez, o levita talvez viu o sacerdote, lá de cima ele estava vendo, ó, o sacerdote passou e não fez nada, eu vou ser levita, eu sou levita, eu vou fazer alguma coisa? E a partir do momento, Jesus fala desses dois homens de Deus. Jesus cita o saqueador. O saqueador, ele tem um dilema. Qual é o dilema do saqueador? O que é meu, o que é seu, é meu também. Esse é o dilema do saqueador. O saqueador, ele nunca está satisfeito com apenas aquilo que ele tem. Ele quer o dele e quer o seu também. E esse saqueador, sabemos, vamos olhar para o mundo espiritual, esse saqueador, ele está em volta de nós todos os dias, tentando de todas as formas. E a prova disso, que Jesus, que em Hebreus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 15, vai dizer que Jesus em tudo foi tentado, porém não pecou.
com certeza nós também não somos diferentes de Jesus. Vamos ser tentados em tudo. O saqueador está aí do lado, ao nosso redor, ou melhor, ao nosso derredor, já que assim a Bíblia cita. E muitas das vezes nós pensamos que estamos fazendo, pregando, mas não estamos vivendo. Quer ver? Vou fazer uma pergunta, e eu creio que aqui na igreja, que não tem ninguém que não saiba pelo menos um versículo de cabeça. Eu creio aqui que nosso meio tem pessoas que sabem até livro, o livro não, mas pelo menos um capítulo de cabeça ele sabe. Mas vivemos isso a qual nós estamos sabendo? Não adianta. O nosso pastor presidente, ele sempre fala que nós devemos sempre guardar a palavra de Deus. É verdade. Mas guardar não apenas na mente. Temos que guardar ela no nosso coração. Para apenas guardar e viver a palavra de Deus. O salmista, em Salmo de número 119, no capítulo de número 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Citar versículo é lindo demais, citar versículo é maravilhoso, é encher da palavra de Deus, mas melhor ainda é viver a palavra de Deus. Jesus ele vai citar 2 homens de Deus, ou melhor, na parábola, porque teve um aqui que levantou, e era homem de Deus também, pelo menos pregava. Lucas vai dizer que ele era doutor da lei, ele era conhecedor da lei, e conhecia, porque Jesus na hora que faz a pergunta para ele, ele responde, e responde correto. E Jesus, o que Jesus fala? Vai e vive. Só que ele queria se justificar. Ou melhor, ele sabia, mas não vivia. E Jesus vai citar o terceiro, que é o samaritano. Vamos viver, vamos entrar essa passagem nos dias de hoje. Imagine você, eu não sei qual o desejo que você tem, vamos supor um veículo, qual carro que você almeja, qual carro que você deseja, seja qual for a marca dele, seja qual for a cilindrada dele. Vamos supor se você compra no mês, nós estamos no mês de julho, no mês 7 de 2020, o carro zerado, um carro novo. Você tem uma viagem para fazer, e você vai com o seu carro, desfrutando daquilo que Deus te deu. Aproveite bem, vai desfrutando, e no meio do caminho você depara com uma pessoa que foi espancada, roubada, salteada. Essa pessoa está semi-morto, como diz aqui a parábola. Você colocaria essa pessoa dentro do seu carro? Vamos dar um outro exemplo. Se nessa altura os hospitais estão todos de greve, os bombeiros estão todos de greve, a polícia toda de greve, o único que pode ou deveria solucionar a situação era você. Você colocaria ele dentro do seu carro? Você fazia ainda mais, vamos mais, baseado em cima da parábola. Você levaria ele para um hotel, você estava caminhando, vamos supor, as suas férias, quem é que não gosta de férias? Todo mundo gosta de férias. Leva ele para um hotel, paga a despesa desse rapaz, vamos supor, se você colocou ele dentro do seu carro, levou para o hotel, pagou a despesa, cuidou dele a noite toda. Só que você tem um compromisso, você não pode ficar só ali, você tem um compromisso, você tem que sair. No dia seguinte, você vira para o gerente do hotel e fala: olha, tem esse rapaz aqui, encontrei nessa situação, assim, assado, você cuida dele, eu vou te dar aqui um dinheiro, eu vou te dar aqui uma quantia, você cuida dele. Caso necessitar de mais algo, presta atenção, eu voltarei aqui e cobrirei todas as despesas. Faríamos isso? Colocaríamos a mão no nosso bolso? Uma pessoa que eu estou falando aqui, pessoa que nós não conhecemos,
Claro que você faria isso para um familiar, para um ente querido, para um amigo, para um conhecido. Mas eu estou falando de uma pessoa que você nunca conheceu. Aí hoje em dia, né? Vamos viver os dias de hoje, atual. Hoje em dia nós estamos diante de uma pandemia. Aí quem sabe ele está com corona? Quem sabe ele está com vírus? Quem sabe? Então hoje em dia nós podemos inventar muitas desculpas e quem sabe até passaríamos por elas, mas jamais passaria por Jesus, jamais passaria despercebido por Deus. Nós podemos e damos, não só não podemos, como nós damos muitas desculpas. Podemos enganar o pastor, podemos enganar a pastora, podemos enganar o irmão, a irmã, podemos enganar o esposo ou a esposa, os filhos ou as filhas, mas jamais vamos enganar a Deus. Jamais vamos enganar aquele que sabe todas as coisas. Jamais enganaríamos a Deus. E Deus está falando justamente para quem conhece, para o doutor da lei, para quem conhece a lei, para quem conhece. E muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, nós podemos ser um desses, como Deus aqui diz, podemos ser um sacerdote, ou quem sabe nós podemos ser um levita, ou quem sabe nós poderíamos ser esse homem ferido, ou muitos de nós formos este homem ferido. Muitos de nós fomos este homem que estava meio morto. Volta um pouquinho para trás. Volta um pouquinho para o seu passado. Vê se você não depara com essa palavra. Vê se você não estava quase ou meio morto, ou quase morto, ou morto por completo. E assim acontece. E assim eu creio que foi comigo. Assim eu creio que foi com muitos que estão aqui. Assim eu creio que é com você que está aí do outro lado. Assim eu creio que foi assim que aconteceu com você. Estava meio morto. Estava sem esperança alguma. Mas teve alguém, como diz a parábola, teve alguém que agiu com íntima misericórdia. Teve alguém que já pagou, não com dinheiro, mas pagou com o seu próprio sangue, por mim e por cada um de vocês, e você também. Teve um que pagou, não foi com moeda, não foi com euro, não foi com prata, não foi com dólar, mas pagou com o teu próprio sangue. Quem é esse? Este é o bom samaritano. Quem é esse? É aquele que teve de íntima compaixão e misericórdia comigo e com cada um. 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 Não foge nenhum. Cada um de nós. Cada um teve compaixão de mim, me resgatou do lamaçal do pecado, me tirou semi-morto, mas tirou muitos de nós. Eu estou falando do bom samaritano. Este é o bom samaritano. É aquele misericordioso. É aquele que teve de compaixão e misericórdia para cada um de nós. É aquele que, se não fosse ele, com certeza estaríamos consumidos neste momento. Com certeza não estaríamos aqui. Jamais eu estaria em cima deste altar. É esse samaritano. É este bom samaritano na qual nós desejamos cada vez mais. Por isso ele fala. Jesus, ele fala essa palavra é para pessoas crentes. Ele fala essa palavra para pessoas que conhecem a palavra.
Ele diz isso para o doutor da lei que conhecia a palavra de Deus, que sabia. E muitas das vezes o que Deus quer de nós é isso. O próximo não é aquele apenas que está do meu lado, o próximo é cada um. O pastor colocou na sua desejo em seu coração de alcançar milhares e milhões. Você acha que vão entrar por aquelas portas pessoas sadias? Você acha que vão entrar por aquelas portas pessoas bem, saúde? Pode sim estar bem, mas vão estar praticamente quase mortos. Vão estar pessoas necessitando de misericórdia, não minha, quem sabe também, talvez nem do pastor, mas do bom samaritano, porque é Ele que tem misericórdia de nós. E muitas das vezes almejamos por pessoas, isso é muito forte, irmão. Muitas das vezes achamos pessoas, vão vir pessoas, como eu acabei de falar, pessoas sadias, pessoas bem vestidas, como o caso do nosso irmão ali, pessoas de boa aparência, mas vão vir pessoas ali drogadas, pessoas mal cheirosas, pessoas, tanto tipo de, estou falando aspecto físico, por dentro está pior, por dentro está todo destruído, completamente morto. Nós temos que ter o exemplo do bom samaritano. Porque não adianta nada, como eu falei, não adianta nada eu saber versículo de cabeça, saber versículo de cor, guardar na minha mente, mas se não guardar ele aqui, ó. Não adianta nada você saber versículo na cabeça, memorizar versículo, memorizar livro, memorizar a Bíblia por completo, mas se você não a vivê-la. Esse doutor da lei, que Jesus fala aqui, ele sabia a lei. Antigamente não era uma Bíblia, que nós hoje carregamos no braço, que hoje nós carregamos no próprio telemóvel, com várias versões, moderna, antiga, tudo, desse tamanhozinho assim, ó. Antigamente era pergaminho, era livros, você tinha que gravar lá na mente. Imagina você ficar pegando pergaminhos, você não dava conta, você tinha que gravar ele na mente. Mas o que Jesus quer? Não é que você grava na mente. E o mais importante, não é só gravar no coração, é viver. É viver. Não basta apenas gravar apenas no nosso coração. O que Jesus ele disse aqui para esse doutor, que bom. É isso que você quer saber da eternidade? Ele vai falar da eternidade, ele já sabia como é que ele fazia para alcançar a eternidade. Nós sabemos como é que fazemos para alcançar a eternidade. Mas para alcançar a eternidade, não basta saber. Saber não é suficiente. Tem que viver. Esse doutor sabia, mas ele não vivia. O sacerdote sabia, mas não vivia. O levita sabia, mas não vivia. Nós talvez sabemos, mas se não a viver, não adianta nada. Não adianta nada sabermos da palavra de Deus se não vivermos. Essa palavra Deus colocou no meu coração há 2 semanas atrás. Acordei de madrugada. Comentei com a minha esposa. Deus falou forte no meu coração. Não sei se eu vou conseguir passar o que Deus colocou no meu coração. E nem sei se eu estou conseguindo. Mas é muito forte. Porque não adianta nada nós, em tempos difíceis, o pastor incentiva nós a virmos para a igreja. E temos que vir. Mas se estamos aqui apenas de corpo, se o coração não estiver com Cristo, aí você, mas eu estou com Cristo em casa, eu estou com Cristo dentro de casa. Se você não consegue vir para a igreja, se não conseguimos tiver um diálogo com Deus, se nós não conseguimos nem ler a palavra de Deus,
Deus é tremendo, irmãos. Deus é poderoso. E Deus é misericordioso. Não importa. Talvez você esteja assim, mas eu fiz, eu já ajudei pessoas. Isso não importa. O importante é daqui. Se isso já importasse, Deus já tinha te levado. Não importa o que você fez ontem. Não importa o que você fez hoje. O importante é daqui para frente. O importante é daqui para frente. A caminhada, como Jesus próprio diz, o caminho é estreito e a porta é larga. A porta é apertada. O caminho é estreito e a porta também é apertada. Tudo apertado. Irmãos, estamos em alturas difíceis, em épocas difíceis, momentos difíceis, mas nunca se esqueça que o bom samaritano ele está sempre conosco. Nunca se esqueça que o bom samaritano ele é sempre misericordioso. Nunca se esqueça que o bom samaritano é sempre que nós fazemos bondade, ou fazemos caridade, ou fazemos aquilo que lhe agrada. Muitas das vezes podemos até infringir a lei, mas cumpri-la, assim como Jesus fazia. Por isso, vamos guardar a palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus, porque o que Deus tem para nós é eternidade. Aquilo que o doutor da lei queria saber, ele sabia, só que ele não vivia. Não adianta nada nós sabemos como é que fazemos para herdar a vida eterna, se nós não vivemos. Por isso, vamos manter firme, porque quem mais quer que nós estejamos com Ele é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Por isso, mantenha-se firme, porque Deus é conosco. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Convido aqui